Olá a todos, meu nome é Wilson Melo, eu sou doutor em psicologia e atual presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e vai ser um prazer poder conversar um pouquinho com vocês sobre a história, né, desse grande artista, né, desse pintor, né, Vincent van Gogh, e também sobre um pouquinho da história dele e os fatos que levaram até o fim da vida dele. Eu vou compartilhar minha tela aqui com o material que eu preparei para me auxiliar nessa apresentação. Então, gostaria de agradecer o convite feito, né, pelo Instituto de Psicologia e Carreira, né, da amiga Soraya, e toda a equipe dela também. E esse filme, ele retrata, né, a história, né, de parte da história de vida de Vincent van Gogh, né, intitulado Com Amor, Van Gogh, o percurso do suicídio, e em referência ao mês Setembro Amarelo, né, um mês que a gente dedica, né, à preocupação desse importante problema de saúde pública, né, que é o comportamento suicida, em que pese que não seja um comportamento exclusivamente presente em algum transtorno mental. A gente vê que vários transtornos mentais podem estar correlacionados a esse comportamento, né? Ele é algo que merece uma atenção especial na clínica, né, quando a gente está abordando, né, esse tipo de situação, porque, por razões óbvias, né, o paciente tem que estar vivo para que a gente possa trabalhar qualquer outra meta com ele na terapia. Então, sempre que existe um risco de suicidalidade, né, no paciente, a gente vai tentar focar isso como primeiro aspecto a ser abordado. Então, é um pouquinho a ideia de a gente poder discutir um pouquinho sobre a vida dele, né? Então, Vincent van Gogh, né, nascido em 1853, falecido em 1890, nasceu na Holanda, né, passou por diversos países, ali, França, Inglaterra, Bélgica, né, até que o suicídio dele ocorreu na França. Ele nasceu então na Holanda, né, começou a pintar apenas aos 28 anos de idade, né, apesar da mãe dele ter uma veia artística, vamos dizer assim. A mãe dele já tinha um interesse, né, pela arte. Ele tem um irmão que é o Theo, né, tinha um irmão que é o Theo, que era o irmão, ele era o mais velho, e tinha um segundo irmão, é o segundo na linha da escadinha. Ele era um vendedor de obras de arte, assim, sem muita expressividade, mas com o qual ele teve uma relação extremamente próxima. Então, o Van Gogh, ele começou a pintar apenas aos 28 anos de idade, criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década de trabalho, incluindo por volta de 860 pinturas a óleo, que é, como pintor, é o que ele acabou ficando mais conhecido, né? A maioria dos quais durante os seus 2 últimos anos de vida, que foram extremamente caóticos do ponto de vista pessoal, mas extremamente produtivos do ponto de vista de produção artística. E, enquanto vivo, né, o Van Gogh, uma curiosidade, ele vendeu apenas um quadro, né, intitulado Vinhedo Vermelho. Foi o único quadro que ele conseguiu vender em vida, né? Então, ele era sustentado por esse irmão, e que, enfim, passou uma série de dificuldades, que a ideia, o filme, ele acaba mostrando um pouquinho dessas dificuldades. Eu vou comentar algumas, talvez até que não tenham aparecido no filme também. Esse aqui é um autorretrato dele, de 1887. O Van Gogh, então, ele tinha 4 irmãos, né, mais novos do que ele, mas foi o Theo, né, esse irmão mais próximo dele, que foi o segundo filho do casal, que Van Gogh estabeleceu uma forte relação marcada, né, por cartas trocadas entre os dois, diversas cartas. O Theo guardou a maioria, se não todas as cartas recebidas do irmão, e o Vincent acabou não guardando essas cartas. Então, tem poucas cartas do Theo para ele, mas muitas cartas em resposta, né, essas escritas, então, que originadas do Vincent para o Theo. Ele decidiu se tornar pintor apenas em 1880, né, insistindo antes disso tanto em trabalhar com outras coisas quanto na evangelização. Ele chegou a frequentar durante um ano o seminário de teologia, né? Então, ele tinha a pretensão de ser um pastor, um pregador, enfim, alguma coisa vinculada à religião. Ele tinha uma forte religiosidade, né? Então, o Van Gogh, ele, com cerca de 20 anos de idade, ele viaja, então, para Borinage, na Bélgica,
e a fim de ser um missionário religioso, né? Nessa época ele se envolve então com a dura vida, né, a labuta ali dos trabalhadores nas minas da região, né? Então acaba presenciando e vivendo muito assim do que era a realidade, né, dos mineradores naquela época, né, na Bélgica, final do século XIX. Passou a dormir em condições precárias e ajudar os necessitados, buscando justamente a aproximação da sua vida com eles. O Van Gogh, então, ele vivia bem com o que tinha, né? Entretanto, seu comportamento não foi compreendido e ele foi negada a ele a permissão para pregar a palavra. Então, em função dessa frustração, né, que ele teve, né, enfim, de ter sido não ter sido permitido para ele seguir na carreira de pregador, enfim, de um missionário religioso, então ele abandona a vida religiosa e, bastante frustrado, né, ele passa a se dedicar à arte. Então a gente vai ver que a vida do Van Gogh ela foi marcada em grande parte por altos e baixos, né, com períodos de extrema produtividade, né, como a gente vai ver nesses últimos 2 anos de vida dele, quanto também alternando com períodos de depressão. Ele era descrito como alguém mais quieto, mais triste, mais introspectivo, né? Na biografia dele isso aparece, e na produção artística dele também a gente pode observar períodos de cores vibrantes, né? De uma produtividade bastante profícua. Teve uma época da vida dele que ele chegou a produzir um quadro por dia, né? Então, imagine o nível de energia e produção, né? Para alguém conseguir pintar quadros nesse nível, né? Pintando um por dia, né? E períodos também que uma produção bastante melancólica, bastante negativista, uma escolha de cores, né, como esse, por exemplo, né, que a gente pode ver no mesmo ano aqui, né, 2 produções, né, uma bastante colorida e a outra bastante opaca, né, assim, que é vista dos Arles Pomar em Flor, né, em 1889, um ano antes da morte dele. Então, os estudos em arte e os amores de Van Gogh, né, então, em 1880 ele começa então a se empenhar em estudos artísticos, frequentando a Escola de Belas Artes. Então ele começou a estudar, né, de fato aqui para se dedicar à carreira, né, de pintor, em grande parte incentivado pelo seu irmão, né? O Theo foi um grande incentivador e talvez o melhor amigo do Vincent ao longo de toda a sua vida. Ele se apaixona, né, nessa época, ele volta a morar, em 1980, volta a morar na casa dos pais dele, e aí ele acaba se apaixonando pela prima, chamada Kivos Stricker, não sei se a pronúncia seria exatamente essa, mas é o que eu encontrei na biografia dele, então, e ele foi rejeitado por ela, né, esse amor não foi correspondido, e ele acabou se abalando profundamente, né, então entrando também num período de depressão em função dessa rejeição, desse amor não correspondido pela prima. Depois ele vai para a cidade de Haia, né, onde mostra os seus trabalhos para comerciantes do ramo das artes, passa a pintar com tinta a óleo, Haia na Holanda, né, e ele passa a pintar com tinta a óleo, então, aqui nessa época, e mais tarde, então, ele conhece a Clasina Maria Hornig, ou Hornig, talvez, que é uma ex-prostituta conhecida como Cien, né, era o apelido dela, né, na cidade, e o Van Gogh, então, ele acaba se envolvendo amorosamente com ela, né, essa prostituta, ex-prostituta, né, essa mulher, ela possuía um filho e estava grávida de um outro filho, né, estava uma gestante que tinha um filho na época, e aí o Vince, então, ele acaba acolhendo a moça e o filho, né, essa moça grávida e o filho no ateliê dele, só que depois do nascimento da criança, a Cien acaba abandonando o pintor também. Então ele acaba tendo uma nova situação de rejeição de vida que também parece ter marcado bastante, né, pelo que a gente conhece da biografia dele, pelo que eu pude ter contato, né, preparando esse material, de que ele teve um outro episódio depressivo importante ali que parece ter sido bastante contundente do ponto de vista de impacto emocional, né? Porque a partir de então não tem relatos de ele ter se envolvido com mais ninguém, né? Então acabou tendo o fim, né, da sua vida amorosa, né, com essas 2 situações de fracasso, né? Esse amor não correspondido pela prima e essa
ex-prostituta que ele resolveu ajudar e acolher ela no ateliê dele, enfim, e que ela acabou quando talvez não precisasse mais dele ou algo assim, acabou então o abandonando novamente. Ele parece ter entrado num novo episódio, né, depressivo. Então, em 1888, ele tem um período de convivência mais estreita, né, com um pintor que era um amigo, né, chamado Paul Gauguin, e que teve uma importância grande na vida dele, né, esse outro personagem aqui. Então, ele resolveu, então, seguir a carreira artística em 1886, né, ele acabou se mudando para Paris, foi acolhido pelo seu irmão Theo, que era um negociador, né, de arte de pouca visibilidade, como eu já tinha comentado antes, e que, apesar de pobre, né, o irmão dele não era um homem de posses, mas ele sempre incentivou e ajudou financeiramente o seu irmão mais velho, né, o Vincent, porque gostava muito dele, talvez já reconhecesse nele algum talento, enfim, o fato é que ele incentivou e ajudou muito, né, o Van Gogh ao longo de toda a vida, não só dando um suporte financeiro, como também um suporte emocional importante, né, na vida do Vincent Van Gogh. Então, 2 anos mais tarde, então, né, de 86 até 88, né, 1888, ele parte então para o sul da França, né, para a cidadezinha bucólica, né, de Arles, e ele retoma o seu trabalho ali de forma fervorosa. Então, ali ele começa uma intensa produção, né, uma intensa atividade artística, enfim, que acaba resultando em diversos dos seus trabalhos foram produzidos nessa época, né, de 1888 até 1890, que já é o ano da morte dele. Então, nesse período, né, o Gauguin ele resolve se juntar ao amigo e a convivência entre os dois ela foi bastante desastrosa, né? Então, aqui um quadro, né, da imagem do Gauguin. E aí aqui a gente vai ver que eles, então, em 88, né, quando tiveram esse período, eles ficaram 5 semanas, ou não, 5 semanas ou 9 semanas, talvez esteja confundido, 9 semanas de convivência, foram 2 meses e uma semana, isso, em que eles moraram juntos, né, na chamada Casa Amarela, que foi uma casa que o Van Gogh pintou lá e acabou ficando conhecido como Casa Amarela. Ele estava morando lá, então, no sul da França, nessa casinha, e o Gauguin foi morar com ele, então, né, nessa Casa Amarela lá, que era um ateliê que os dois foram dividir. O Gauguin, ele era um pintor com estilos diferentes, né, uma maneira de trabalhar diferente. Aqui eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu encontrei também dessas divergências que os dois enfrentaram nessa época. Mas quem financiava a vida, né, do Gauguin nessa época foi o irmão do Van Gogh, o Theo, que ajudava ele financeiramente com o intuito de que ele pudesse morar com o irmão. Então, também foi a intenção do Theo ter um acompanhante, né, alguém que pudesse fazer companhia para o irmão, para que ele não ficasse sozinho, para que ele pudesse produzir, enfim. Então, os textos que eu tive contato, né, preparando esse material, que reportaram foi que a única coisa que o Gauguin e Van Gogh tinham em comum, de fato, era o dom para a pintura, né? Os dois eram pintores extremamente talentosos. Fora isso, não tinham mais nada em comum, né? Então, no ano de 1888, quando começaram a trabalhar juntos, as discórdias surgiram já de largada, né, no início, né? O Van Gogh ele preferia pintar em lugares abertos, o Gauguin preferia lugares fechados, né, dentro de um ateliê. O Van Gogh dava um acabamento às suas pinturas com verniz, o Gauguin desprezava isso, detestava as tintas do companheiro, então criticava muito a escolha das cores e a maneira com que o Van Gogh trabalhava. Um pintava pela razão, né, e o outro pela emoção. Então, Van Gogh muito mais emoção e o outro muito mais racional, né, na sua produção artística. Então, Gauguin ele atacava as preferências de Van Gogh e ele, por sua vez, né, acabava respondendo isso com ataques de extrema fúria, né? Então, aqui a irritabilidade, que é um outro ponto marcante que a gente vai ver na história de vida do Van Gogh, né? Assim, aparece muita questão da tristeza na biografia dele, né, de sentimentos de tristeza e uma vida
de certo ponto, miserável, né, que ele acabou vivendo pontos de qualidade de relacionamentos estabelecidos, enfim, e também, por outro lado, aqui, uma intensa irritabilidade que é sintoma, né, de diversos quadros psicopatológicos também, né, que, enfim, finalizada aqui a biografia, a gente vai poder comentar um pouquinho também sobre o que sugere, né, apesar de não haver muita certeza quanto ao seu diagnóstico. Então, além dessas diferenças, vamos dizer assim, mais profissionais, né, outras envolvendo a facilidade que o amigo, né, alguém, ele tinha para arranjar namoradas, né, a saúde que o amigo tinha, né, também incomodavam, né, o Van Gogh, então ele também sentia, de certa forma, uma certa inveja do amigo que tinha isso, sem contar o fato que os quadros que o Gauguin produzia eram vendidos, né? Ele conseguia vender os seus quadros, e o que o Van Gogh, né, o Vincent Van Gogh, pintava não eram vendidos, ficavam lá sendo acumulados, né? Uma produção extremamente profícua e intensa, mas com uma comercialização pífia, né? Então não conseguia ser a encontrar quem tivesse interesse pelo trabalho dele. Olha que ironia, né, da vida. Então, tudo isso passou a frustrar muito Van Gogh, que acreditava que com a chegada de um pintor para lhe fazer companhia, para trabalhar, sua vida iria mudar para melhor e ficaria mais feliz, só que nada saiu como planejado, né? A solidão, que sempre foi algo frequente, né, na sua vida, voltou a ser o centro, né, seguro do olho do furacão, né? Então voltou de novo a ser a tônica central ali, a solidão, enfim, os episódios depressivos acabaram, de certa forma, se acentuando, né, nesse período aqui. Então, o Van Gogh, ele retratou a sua cadeira, né, à esquerda, e a cadeira do amigo, né, à direita. Essas duas pinturas são do Van Gogh. Então, ele pinta uma cadeira, né, com uma iluminação, né, maior, que parece ser num ambiente aberto, né, como se estivesse num espaço livre, né, um espaço aberto, uma cadeira bastante simples, né, tem um cachimbo ali em cima, tem enfim, um artefato, né, de pintura ali, dando uma certa impressão, né, que os críticos de artes comentam acerca dessa pintura aqui, que dava uma ideia da simplicidade que era a vida do Van Gogh, né, e do quanto ele precisava de pouco para poder viver. E aí, no outro lado aqui, a gente vê a cadeira do amigo, né, que ele pintou com uma cadeira muito mais sofisticada, ao invés de ser um chão mais simples, tem um tapete, né, embaixo, tem vela, um castiçal, tem um ambiente que parece um ambiente fechado, né, enfim, que traduz um pouquinho dessas divergências que eles tinham quanto melhor ambiente para pintar, a escolha do estilo, né, de vida que cada um dos dois apresentava. Então, aqui retratado, né, na obra de arte, na produção do Van Gogh, então, essas divergências entre eles. Então, o Paul Gauguin, então, em 1888, né, ele escreve uma carta, que é um trecho da carta, uma das cartas, né, enfim, que ele escreveu para o Theo, né, que é o irmão do Van Gogh, que estava, como eu já comentei antes, patrocinando a carreira do pintor desde que ele fizesse companhia para o Vincent. Então, ele tinha um auxílio financeiro para conviver com o Van Gogh, para poder estar junto ali, já com uma preocupação do irmão Theo em tentar dar algum suporte, né, para o irmão também nesse sentido, né, não deixá-lo tanto tempo sozinho. Então, a carta diz, esse trecho diz: eu sou obrigado a voltar para Paris. Vincent e eu não podemos de modo algum continuar vivendo lado a lado sem atritos, devido à incompatibilidade de nossos temperamentos e porque nós dois precisamos de tranquilidade para nosso trabalho. Ele é um homem de inteligência admirável, que tem em grande estima e deixo com pesar, mas, repito, é necessário que eu parta. Então, aqui teve uma situação de rejeição, né, assim, que o Gauguin acaba se afastando do amigo aqui, depois desse período curto de convivência que ambos tiveram, e que acabou, de certa forma, marcando também a vida, né, do Van Gogh. Né? Ele, apesar das constantes brigas, né, que eles tiveram nesses 2 meses, né, na verdade, assim, que eu encontrei na biografia, que foram 9 semanas, né, mais especificamente, então, um período curto de tempo, né, foi um período de muito trabalho, né, de intensa produção, né, até que no auge de uma discussão que os dois tiveram, né, o Van Gogh, então, ele ameaça
com uma navalha, né, o Gauguin. E isso teria acontecido na rua, né? Teria sido quando alguém disse que iria embora, que não ia mais continuar ali. Ele saiu. O que um dos textos que eu li dizia a respeito desse episódio foi que alguém teria saído de casa sem ter muita certeza se voltaria ou não. Ele ainda nessa época, nesse momento, ele não estava decidido ainda a abandonar o Van Gogh. Eles discutiram e aí ele saiu e o Vincent pegou uma navalha e saiu atrás dele na rua, né, e tentou persuadi-lo a voltar para casa para que não o abandonasse, para que não saísse dali. E aí ele se desvencilhou, enfim, e conseguiu sair. E aí o Van Gogh voltou para casa. E aí, chegando em casa, é a famoso episódio, né, em que ele corta a orelha esquerda, né? Então, num ataque de fúria, né, ele acaba segundo o que o texto, né, relata, né, então ele acaba arrependido, ele corta a própria orelha, né, num acesso de agressividade, de fúria. Então a gente pode imaginar que com isso quão atrapalhado emocionalmente ele não estava, né, para ameaçar o amigo com uma navalha, né, para cortar a própria orelha, enfim, cometer um ato automutilatório tão sério assim, né, como ele acabou cometendo. Então, após esse episódio, ele foi internado no hospital da cidade, né? E a partir daí as suas crises começaram a se intensificar, né? Então, vamos lembrar que na época, aqui início, final do século XIX, não existiam ainda medicamentos psicotrópicos. Então o tratamento ele era nessa época fundamentalmente recolher, né, as pessoas, né, dentro de um espaço, enfim, de um ambiente de confinamento em que eles pudessem, né, não em função da sua loucura, né, da insanidade, não colocar outras pessoas em risco, enfim. Então tinha toda uma conotação de preconceito nessa época. Então o Van Gogh aparece no filme, né, aparece assim o quanto ele era hostilizado por crianças, né, por outras pessoas, né, pelos lugares que ele morou. Então ele acabava demonstrando uma certa fragilidade nesse sentido, que ele não conseguia se defender mesmo de um grupo de crianças, né, que no filme aparece assim, elas fazendo piadas jocosas, agredindo, jogando pedra nele, enfim. Depois da orelha, ninguém deu uma chance para ele. Isso mesmo. Até as crianças o atormentavam. Isso mesmo. Sai daí, seu louco! Isso aí, vai embora! Vai embora daqui, vai! Vai embora, vai! Aí, acerta ele, vai, acerta ele! Toma! Sai daqui, sai! Eu chamo ele de fraco. Deixou crianças atormentá-lo até enlouquecer. E os vizinhos? E a polícia? E o prefeito? E toda a cidade? Contra um homem doente? Ele mesmo se internou em Saint-Rémy para melhorar, e ele melhorou. Ele foi dispensado, curado. Não quer dizer que ele ficou curado, não é? Eu me sinto completamente calmo e em um estado normal. Foi o que ele me escreveu, 6 semanas antes de morrer. Como um homem que está completamente calmo se torna um suicida em 6 semanas. Então, após esse episódio, ele é internado no hospital da cidade, né? Essas crises começam a se intensificar. Ele foi diagnosticado, então, nessa situação como sendo um paciente depressivo. Então, aqui chama atenção para o aspecto de que quem o diagnosticou lá no hospital, o que os registros, né, colocam ali, é que ele estava deprimido, né, e que ele internou-se, então, voluntariamente num sanatório da cidade vizinha, né, e ficou ali por algum tempo. Com as crises mais controladas, né, ele volta às atividades inspiradas pela paisagem local, chegando a pintar um quadro por dia, né? Essa internação dele, ela durou cerca de 1 ano, né? Então, internações mais longas também era o que se tinha naquela época. Até, inclusive, muitos pacientes acabavam ficando institucionalizados, iam para um hospital psiquiátrico e não saíam mais, porque fundamentalmente não se tinha um tratamento que funcionasse. Só que como ele acabou saindo daquele episódio depressivo ali e tal, e aí sai aparentemente se sentindo melhor e mais produtivo aqui, a ponto de poder pintar
um quadro por dia. Então, esses detalhes da história de vida dele sugerem um funcionamento compatível com o que a gente chamaria hoje um transtorno bipolar tipo 1, né, que seria um quadro que está associado a essas instabilidades de humor, né, períodos de extrema euforia, relação do humor e aumento da irritabilidade, inclusive, né, com períodos alternados aí de depressão profunda, né, onde a depressão acaba se sobressaindo. E o que a gente sabe sobre o transtorno bipolar é que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele é um transtorno que ele tende a aumentar, tende a ter um aumento dos episódios de humor, a frequência deles vai aumentando, ou seja, com isso vai diminuindo o período de bem-estar entre uma crise e outra. Então, é um transtorno que ele inicia geralmente no adulto jovem, né? Então, o que a gente conhece hoje, o transtorno bipolar tipo 1, o primeiro episódio geralmente surge lá por volta dos 18 anos, né? O tipo 2, que seria um tipo menos grave, seria o início um pouco mais tardio, né? Por volta dos 25 anos de idade, mas, apesar disso, há relatos de pacientes que têm início do seu transtorno bipolar tardiamente, né, na sua vida, como também é possível ter o transtorno bipolar na infância. Então, o que a gente sabe é que é um transtorno que ele acomete o humor e que acaba tendo, de certa forma, esse período de iniciação da sintomatologia mais frequentemente no final da adolescência, início da idade adulta, e que aparentemente foi o que aconteceu com o Van Gogh, que parece ter começado com períodos de depressão, né? Tanto na situação que a gente vê no relato da vida dele, né, quando ele foi frustrado ali nessa pretensão de seguir a carreira vocacional, de ser um pregador, ser um pastor, enfim, de se envolver, né, com uma vida religiosa, e que isso foi sonegado, né, dele, esse direito de trabalhar dessa forma, quanto também com os envolvimentos amorosos, né, que ele teve, que foram mal sucedidos, né, que foram frustrados. Então, esse período, né, então, de sintomas mais intensos aqui, acabaram, então, levando, né, o Van Gogh a internar. E quando ele saiu dessa internação, né, ele deixou a clínica em maio de 1890, né, ano do suicídio dele. Ele partiu para Anvers, que é Anvers, perto de Paris, né, e, consequentemente, perto do irmão Theo, que morava lá, né, que comercializava obras de arte lá em Paris naquela época. Ele pintava regularmente, estava em plena atividade criativa, né, então aqui sugerindo um episódio talvez de hipomania, ou talvez mesmo de mania, né, então, enfim, pela sua intensa produtividade. E aí, nessa época, ele começou a frequentar as consultas do Dr. Paul Gachet, que é talvez uma pessoa significativa na vida dele, porque ele fez uma pintura, né? Esse personagem aparece no filme também, né? O papel, né, que ele teve no tratamento, né, do quadro clínico, né, do Van Gogh, e foi a inspiração para uma das obras mais famosas, né, do Van Gogh, né, o Retrato do Dr. Gachet, né, uma pintura dele de 1890, né, que está aí retratada também na lâmina, né. Então a gente vai ver que ele chegou a ter um acompanhamento, né, não só na internação, mas como depois da internação também teve um acompanhamento ambulatorial com esse médico psiquiatra, né, de Paris. Então, as crises elas continuavam, né, e em 27 de julho de 1890, né, o artista, então, ele sai para um passeio no campo, carregando consigo um revólver para atirar, supostamente, nas gralhas, né, para caçar gralhas. E aí ele acaba dando um tiro no próprio peito, né, no filme ali aparece como um tiro, né, na barriga, no abdômen, na altura do abdômen, né, e que possivelmente foi um suicídio que aconteceu por algumas razões, né? Assim, não se tem certeza desse fato, porque a arma jamais foi encontrada, e porque o tiro no peito, né, na altura do abdômen, enfim, ela pode ter sido disparada, né, por alguém que poderia ter atirado nele, né? E aí tem ideias, enfim, alguns textos que defendem a ideia que talvez ele tenha
sido atingido por um tiro, não que ele próprio tenha dado tiro nele, mas que alguém, uma criança, enfim, alguém daquelas pessoas que faziam jocosidades com ele, enfim, faziam um certo bullying com Van Gogh, podem ter dado um tiro nele. Então, esse fato ele não é totalmente... A teoria mais aceita é que ele se suicidou, porque ele não morreu naquele dia, né? Então, ele se deu o tiro e ele morreu 2 dias depois. Nesses 2 dias, ele ficou aos cuidados, né, do médico dele e do irmão, né, Theo, que esteve com ele ali, e ele não falou, não acusou ninguém de ter atirado nele. Então, aparentemente, foi um suicídio mesmo, um ato contra a própria vida, né, que ele cometeu, e a biografia dele consta, né, o suicídio como a causa-morte dele, e apesar de ter essa controvérsia por não terem encontrado a arma, não terem feito a perícia nem nada, e pelo local do tiro ter sido o abdômen, perto da altura do peito, enfim, isso acaba sendo uma situação que fica pouco clara, né, na história. Então, uma possível razão para Van Gogh ter tomado essa atitude, né, partindo do pressuposto que ele se suicidou, então, pode ter sido o desejo de ser uma preocupação para o irmão, né, deixar de ser uma preocupação para o irmão, que além de sustentar a ele, sustentava também a esposa que o irmão tinha e a mãe, né? Então ele tinha várias despesas para sustentar essas pessoas. O pai do Van Gogh nessa altura do campeonato já tinha morrido, ele teve uma morte abrupta, né, assim, não adoeceu nem nada, morreu muito rapidamente, alguns anos antes, e o Theo, ele era, então, responsável financeiro, então, por sustentar a mãe, inclusive. Então, após o ocorrido, ele ainda teve forças para voltar para casa, onde ele morreu, né, 2 dias depois, né, nos braços do irmão Theo, aos 37 anos de idade apenas, né, então, bastante jovem, né, e depois da morte do irmão, o Theo, né, cai em uma profunda depressão e acaba morrendo também, né, então, 6 meses depois, deixando esposa e um filho que se chamava Vincent, né? Então, aqui está na França, né, os túmulos do Vincent e do Theo Van Gogh, em que os dois estão enterrados aqui lado a lado, né, num cemitério francês. Então, o que a gente vê assim, né, de uma síntese assim, que aparece na biografia, né, do Van Gogh, que ele era um cara sério, quieto, pensativo, né, com um temperamento mais introspectivo, né, com uma profunda dificuldade em relacionamentos interpessoais. Em 1888, como dito, né, ele cortou a própria orelha esquerda, né, durante um quadro que, de acordo com o boletim médico, né, do hospital que ele foi internado, no hospital psiquiátrico, ele tinha um quadro de mania aguda com delírio generalizado, né, esse é o termo, né, que consta no prontuário dele, que, de acordo, então, com os relatos, foi dentro desse quadro clínico ele acabou cometendo, então, esse ato de autolesão. Suicidou-se, então, aos 37 anos e, né, como eu já tinha colocado antes, ele ficou famoso somente depois do seu suicídio, né? Então, ele morreu como um pintor pobre, mal sucedido, né, apesar do enorme talento, né, que ele tinha, isso acabou não sendo aproveitado por ele em vida. Então, a ideia de a gente poder discutir um pouquinho, né, acho que o primeiro aspecto que eu queria apresentar aqui é o aspecto, né, do comportamento suicida como um comportamento transdiagnóstico, né, que aparece em diversos transtornos mentais e que, de certa forma, tem uma correlação com alguns transtornos que aparecem com uma frequência maior, dentre eles o suposto diagnóstico do Vincent Van Gogh, né, um transtorno bipolar tipo 1. Né, o transtorno bipolar é o transtorno que está mais relacionado com o risco de suicídio, com o comportamento suicida, sendo que os estudos atuais mostram que um paciente bipolar se mata 15 vezes mais que a população geral. Então, a importância do fator genético, né, tanto no transtorno bipolar, ela é bastante elevada, e isso aparece também em relação ao comportamento suicida, né? Então, a gente pode falar também que familiares de pacientes que têm, de pessoas que, enfim, que se suicidaram, têm uma chance maior de cometer suicídio, né? E que alguns estudos falam aqui, então, em torno de 4 vezes maior a chance de suicídio em famílias, né, quando tem familiar de primeiro grau que tem histórico de suicídio. Então, a gente vai ver aqui que existe uma interação, aspectos psicológicos, né, de psicopatologia, né, transtornos mentais,
associados aqui, e estressores ambientais, né, que entram nessa confluência aqui. Isso acaba potencializando, então, esses atos impulsivos, né, e que esse comportamento, então, geneticamente herdado, né, essa predisposição a isso, acabaria levando, então, ao comportamento suicida. Então, no mundo, né, um pouquinho dos dados sobre o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. A gente costuma entender que o suicídio é um comportamento bimodal, né? Ou seja, moda é quando se repete um determinado fenômeno dentro de uma população, e o que a gente vai ver é que no final da adolescência, início da idade adulta, que é um período em que tem um aumento da suicidalidade, e que depois, a partir dos 45 anos, também ali, homens mais velhos tendem a ser também o segundo perfil ali em que o suicídio tende a aumentar, né, os seus índices de ocorrência. Então, mais de 800 mil pessoas tiram a vida por ano, né, no mundo, né, o que é uma multidão por ano aqui que se suicida. Então, em grande parte, esses números fomentaram a ideia do Setembro Amarelo ao redor do mundo. No Brasil, então, alguns dados aqui brasileiros. 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano, em média, né, sendo a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Os homens é a terceira causa de morte para homens que têm idade de 15 a 29 anos, e para mulheres a oitava maior causa de morte dos 15 aos 29 anos. Então, o Brasil registrou um aumento da taxa de mortalidade por suicídio, né, a cada 100 mil habitantes, né, nos últimos anos, né, então aqui mostrando aqui uma crescente desses índices. Entre os anos de 2011 e 2016, que é essa estatística aqui que eu encontrei, foram notificados, então, 176 mil lesões autoprovocadas, né, 27,4%, né, foram tentativas de suicídio. E aí aqui então a gente pode olhar que as lesões autoprovocadas, elas são maiores no sexo feminino, que está aqui riscado em amarelo, e o sexo masculino em azul, com uma taxa um pouco menor. Então, um dado curioso, já bastante conhecido, é de que as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens, mas os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres. Então, isso é um fator que acaba mostrando, né, assim, a questão que talvez a escolha do método mais violento, que geralmente os homens acabam optando, acaba levando, então, a maior ocorrência, né, do suicídio consumado do que quando comparado com as mulheres, que costumam ter uma tentativa mais frequente, né, desse comportamento. A maioria das tentativas de suicídio ele é entre as mulheres, então, como eu comentei, né, 69% ocorre entre as mulheres e apenas 31% em homens. 58% desses casos, né, por envenenamento, intoxicação, nessa tentativa das mulheres, e os homens tendem a adotar métodos mais violentos, como eu já falei, como tiro, né, como foi o caso do Van Gogh, enforcamento, ou pulando de um lugar alto, enfim. As mulheres, elas são mais reincidentes na tentativa de suicídio também, né, então aquele comportamento cronicamente suicida, ele é mais frequentemente observado entre mulheres do que entre homens, e isso acabou motivando, inclusive, vou comentar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão do desenvolvimento da terapia comportamental dialética, que é uma abordagem que foi desenvolvida inicialmente, né, nos anos 80, início dos anos 90, como um tratamento direcionado para mulheres cronicamente suicidas, né, e que acabou depois virando um tratamento, né, conhecido para pacientes borderline, mas não é necessariamente utilizado atualmente exclusivamente para pacientes borderline. Então, as mulheres são mais reincidentes, né, na tentativa de suicídio, 31%, quando comparado com os homens, 26%. Os homens morrem mais por suicídio, como eu comentei, né, 79% dos suicídios consumados por homem e 21% apenas, né, em mulheres. As mortes por suicídio, então, 62% por enforcamento, né, sendo um dos métodos mais utilizados, né, para a morte por suicídio. A taxa de mortalidade entre homens é de 3,6 vezes maior, né, do que as mulheres, né, 2,4 a 8,7, né, e combinando aqui as médias, então ficaria então entre
5,5, né? Ambos os sexos aqui, combinando aqui. Então, isso aqui é taxa por 100 mil habitantes, né? Então, cada 100 mil habitantes, quase 9 homens se matam e mulheres 2,5. A proporção de óbito por suicídio, né, segundo a situação conjugal, né, também um outro fator que chama atenção aqui, se é solteiro, viúvo ou divorciado, esse índice ele também tende a ser maior, né, 60%, né, e quando comparado com casado ou alguém que tem união estável, esse percentual se reduz. E a gente vê na história do Van Gogh, né, como aparece no filme, quanto na biografia dele, que eu trouxe alguns dados aqui, o quanto a solidão é algo marcante na vida dele, né? Assim, o quanto ele se via como alguém sozinho ou com alguém que tinha uma certa incapacidade de se ver amado por alguém. As paixões dele, né, foram mal sucedidas, as tentativas de relacionamento com amigo, enfim, a convivência quando teve um amigo mais próximo, ela foi frustrada também, né? Ele teve um relacionamento duradouro com o irmão dele, né, que moravam em cidades separadas e que trocavam muitas cartas, se gostavam muito, fica evidente isso, mas se resume a isso, ele não tem relato na biografia dele de ele ter uma convivência mais estreita com outros familiares ou com outros amigos, né, ou não ter se casado, não ter se relacionado com ninguém de maneira mais duradoura. Quando ele cortou a orelha dele, né, ele foi, embrulhou a orelha dele num pano e ele levou até um prostíbulo, né, na cidade e pediu para uma prostituta lá, que era amiga do Gauguin, né, do colega dele, né, enfim, um amigo ali, e pediu para que ela entregasse para ele a orelha, né, então, talvez, não sei se uma maneira de fazê-lo, persuadi-lo a voltar pelo arrependimento ou o que foi, tá? Mas enfim, dá para ver assim que as estratégias dele de convencimento, de interação interpessoal, elas eram bastante problemáticas, né? Então, acho que a ideia desse dado estatístico, né, de que pessoas solteiras, viúvas, divorciadas têm um índice maior de suicídio do que aquelas pessoas que têm algum relacionamento estável, não está se questionando aqui a qualidade desse relacionamento, mas o fato é que ter um relacionamento protege, né, ou pelo menos reduz a chance de que o comportamento suicida ocorra. Então, a concentração de suicídios, né, nos municípios, né, então aqui a gente tem um mapa em que quanto mais escuro, maior a concentração, a gente pode ver uma nuvem um pouco mais acentuada aqui de municípios que tem uma alta concentração de suicídio no sul do Brasil, né, que acaba sendo uma região com uma colonização europeia, com um clima mais frio, né, que durante o inverno, em especial, aqui as noites são um pouco mais longas que no resto do Brasil e uma incidência menor de luz quando comparado com o norte e nordeste, que isso, de certa forma, pode ser um fator, né, tanto questões ambientais, né, climáticas, quanto também da descendência europeia, podem ter uma relação maior aqui e com esses aspectos que, inclusive, tem fatores culturais, né, que podem estar envolvidos. O sul do Brasil é colonizado por alemães, né, com a cultura alemã, pela cultura italiana, né, a cultura japonesa, né, então, enfim, a gente vai ver que todas essas descendências, as etnias aqui têm uma certa rigidez, né, de aspectos de crenças, enfim, que podem, de alguma maneira, também ser um fator que psicologicamente pode aumentar a suscetibilidade ao comportamento suicida. Então, o suicídio ele acontece em quase todo o país, né? A região sul concentra 23% dos suicídios no Brasil e 14% da população, enquanto que no sudeste concentra 38% dos suicídios e 42% da população, né? Por sudeste, por ser uma região mais populosa, né? Então, do ponto de vista proporcional, tem mais suicídios no Rio Grande do Sul, mas em números absolutos, no sudeste, a gente vai ver São Paulo, né, com uma incidência maior em função do maior número de pessoas que residem ali. Então, uma alta concentração, né, de suicídio e nesses lugares estão mais escuros no mapa. Então, a tipologia, né, do suicídio, né, se nós pensarmos, né, quais são os tipos de suicidas, né, nós tem alguns autores, né, como Reineck e Freeman, que eles classificaram os suicidas em
4 diferentes tipos, né? A gente vai ver aqui o suicida mais desesperançado, né, que está geralmente associado ao comportamento, aos sintomas depressivos, né, que correspondem à maior parte desses pacientes que se matam, né? O que a gente sabe atualmente é que 80% das pessoas que se matam estavam deprimidas na hora do ato. Então, provavelmente muitos pacientes, né, com depressão ou com um histórico de vida parecido com o do Van Gogh acabam se matando, né, em função desse quadro de profunda desesperança, né, que é aquele componente, né, cognitivo que nos diz que, olha, não interessa muito o que eu faço, minha vida não vai melhorar, né, não tem muito que me espere de aspectos de melhora no meu futuro. Então, alguém que se mata, via de regra, não quer morrer, né? Alguém que se mata está num nível de sofrimento tão grande que não vê uma outra forma de escapar dessa situação que não seja acabando com a própria vida. Os suicidas psicóticos, né? Então, aqueles indivíduos que podem estar desconectados da realidade, aí, em função disso, acabam atentando contra a própria vida, seja alguém que acha que pode voar e se atira de cima de um prédio, seja alguém que está fugindo de um unicórnio imaginário e acaba entrando embaixo de um caminhão, enfim. Então, as causas de suicídio por psicose, por sintoma psicótico, também é um tipo de suicídio que pode aparecer. Existem aqueles suicidas racionais, né, que inclui-se nisso aqueles suicidas fundamentalistas que morrem em nome de uma religião ou de uma causa política, né, ou de algum aspecto, né, cultural, né, os pilotos kamikazes, né, do Japão, né, que jogavam seus aviões contra o exército inimigo, né, os homens-bomba, né, da Arábia Saudita, dos muçulmanos, enfim, que acabam se explodindo na frente da embaixada para poder matar outras pessoas ou defender uma determinada causa. Então, entraria dentro desse perfil, né? O suicida racional é aquele que decide morrer, né? Que o cara está endividado, faz um seguro de vida que vai cobrir o valor da dívida dele, espera passar a carência do seguro e se mata, ou faz parecer que não foi um suicídio para poder que a família saque o dinheiro e possa pagar as contas. A pessoa decide morrer em função de um aspecto racional, né? E, por fim, o suicídio histriônico ou impulsivo, né, que às vezes acabam se matando em função de um ato de impulsividade. Esse quadro aqui é um dos primeiros quadros, né, do Van Gogh, em 1885, né, dos quadros dele que ficaram famosos, né, esses comedores de batata. A gente pode ver assim no período mais sombrio, né, da vida dele, né, assim, com um período, um ambiente escuro, com escolha de tintas mais escuras, né, com uma expressão mais triste, né, na cena aqui, que toda a produção artística dele acaba alternando entre aquelas cores vibrantes que o tornaram famoso e conhecido e períodos em que a produção dele mostra uma carga emocional mais negativa. Então, dos aspectos que eu queria destacar, né, dentro desse aspecto da suicidalidade, né, eu falei sobre a terapia comportamental dialética, que é uma abordagem que foi desenvolvida por essa psicóloga americana, né, Marsha Linehan, que ela defende a ideia de que exista, então, um modelo biosocial que explicaria essa desregulação emocional desses indivíduos, né, e que o que ela coloca é que esse modelo biosocial, né, e a Marsha Linehan não chama de modelo biopsicossocial, porque ela entende que o bio constitui-se em biológico e psicológico também. Então, seria o modelo biológico, incluindo o psicológico dentro disso, e o social, que existiria uma disfunção biológica, né, no sistema da desregulação emocional desses indivíduos, que em contato com aquilo que ela chamou de ambientes invalidantes, né, em que eu não tenho minhas necessidades emocionais atendidas, que eu sou atacado ou criticado, punido por ser como eu sou, não me é ensinado a maneira de ser diferente, o ambiente espera que eu emita comportamentos diferentes do que eu consigo emitir. Isso fica bem claro na história de vida do Van Gogh, né, assim, o quanto ele foi invalidado, né, pelos relacionamentos, né, que ele teve, né, não só na infância, né, como uma criança, descrito como uma criança triste, né, mais introspectiva, mas como também durante a vida adulta, né, assim, o quanto foi difícil para ele conseguir estabelecer relacionamentos, apesar do interesse, da intenção dele de se relacionar de maneira mais saudável com outras pessoas. Então, dentro da terapia comportamental dialética,
a gente vai ter um tipo de instrumento que se utiliza chamado LRAMP, que não é o objetivo da fala aqui, mas só para dizer que existe, que é um protocolo para trabalhar quando o comportamento suicida ele ocorre, né? Quando tem um risco de suicídio importante, então é toda uma escala em que vai pormenorizar esse risco, avaliando todos os fatores, inclusive dando direcionamento para um plano de ação para o que fazer quando o risco de suicídio ele está presente. Então, algumas estratégias de manejo, né, do suicídio que a gente pode encontrar na literatura. O primeiro aspecto é a gente criar impedimentos afetivos, né, que possa criar impedimentos que mantenham a pessoa nessa vida, né, que faça ela querer continuar nesse mundo. E aí é que é muito importante que eu possa olhar para os valores do meu paciente, não para mim. O que me mantém vivo, mas o que para ele faz sentido. Então, se é um paciente que não tem nenhum vínculo religioso, não tem nenhuma religiosidade, dizer para ele que se matar é pecado é um argumento inócuo, né, que não vai ajudar em nada. Por outro lado, se é um paciente que tem um animalzinho de estimação e se ele se matar não vai ter quem cuide do animalzinho de estimação, pode ser que dizer, olha, se você se matar, não vai ter ninguém para cuidar do teu gato. Pode ser que isso faça com que alguém repense o seu comportamento suicida, né, ou a ideação de acabar com a própria vida, porque, de fato, tem um argumento que para ele fez sentido. Então, o que eu quero deixar de exemplo aqui, que não adianta colocar Deus, né, como argumento ou qualquer outro argumento que seja mais coerente com os meus valores, se para aquele paciente, para aquele indivíduo, não é isso que o mantém nesse mundo, né? Como exemplo do suposto gato aqui, que poderia impedir que alguém se matasse. Então, um outro aspecto importante também é tentar aliviar os estressores e oferecer apoio, né? Então, fica evidente na história do Van Gogh o quanto o Theo, o irmão dele, tentou fazer isso por ele, né? Tentou apresentar uma vida diferente, seja dando um suporte financeiro para ele, seja incentivando a pintar. Era o irmão dele que comprava as tintas e as telas e tudo, enfim, para que ele pudesse pintar, seja conseguindo, né, ajudar o Gauguin, quando a gente viu ali, para que ele pudesse fazer companhia para o irmão e o incentivasse a trabalhar. Então, esse suporte, esse apoio que o irmão passou uma vida toda tentando dar para o irmão mais velho dele, né, e acabou, enfim, no final, tendo esse desfecho trágico, né, do falecimento dele. Talvez isso também tenha contribuído para o Theo ter também falecido, né, numa profunda depressão só 6 meses depois que o irmão faleceu, né? Então, o irmão dele, se o Van Gogh, que era o mais velho, tinha 37, o irmão dele, então, o Theo era mais jovem do que isso ainda, né? Então, também foi uma morte precoce, né? E aparentemente, sim, que os textos apontam é um quadro depressivo que acabou levando ele a falecer. Não fala em suicídio do irmão também, mas talvez possa ter algum componente também de humor aqui para ser hipotetizado. Então, os pacientes suicidas frequentemente se sentem isolados dos outros e acreditam que não há ninguém que possa confiar. O terapeuta, ele deve, nesse caso, né, o profissional da saúde mental, ele deve estar atento e estar disponível para que possa ter esse canal, né, de acesso do paciente ao tratamento, enfim, as pessoas que podem representar um apoio para ele. Então, quando a gente identifica que existe um risco de suicídio, discutir abertamente as razões do paciente para viver e morrer e incentivá-lo a visualizar cenários alternativos positivos é algo muito importante a ser feito. Assim como também aumentar as habilidades de resolução de problemas desses indivíduos, né? Pacientes, eles podem estar se sentindo muito sozinhos e enxergar os seus problemas como algo que não tem muito que possa ser feito. E aí isso acaba, de certo modo, sendo algo que nós temos que intervir tentando ajudar dentro desse contexto. Então, quando existe uma crise, né, dentre as estratégias descritas, né, pela Marshall Linehan na terapia comportamental dialética para manejo, né, dessas crises, é a gente prestar atenção ao afeto, né, ao invés do conteúdo do pensamento em si. Então, poder identificar quais são as emoções que estão presentes naquele momento vão nos ajudar a escolher as melhores estratégias para a regulação emocional para aquele caso específico. Analisar o problema do agora, né? Então ver o que nesse momento está suscitando aquela crise e motivando o paciente a entrar nesse estado de crise, focar a nossa intervenção
na solução de problemas, e aí aqui eu chamaria atenção para que a gente não deixasse de ser diretivo, né, na condução do manejo da crise. Olha, larga essa arma, sai de perto da janela, né, liga para alguém, enfim. Então, dar orientações objetivas que possam ajudar o paciente a ter uma melhor resposta àquela situação de crise do que ele vai conseguir ter sozinho, né, por estar sem essas habilidades para resolução de problemas e também sem ter muitas condições de poder lidar com isso de uma maneira mais saudável naquele momento. Focar nas estratégias de tolerância ao mal-estar, né, de tolerância àquele afeto negativo que o paciente está experimentando naquele momento. Então, existem diversas técnicas, que não é o objetivo também da fala aqui, nesse momento, discutir a técnica e a prática em si, mas existem técnicas que ajudam a tolerar o mal-estar e o sofrimento. Obter um compromisso com um plano de ação, né, que o paciente possa assumir um compromisso, né, com como aderir a um plano anti-suicídio, o que fazer nesses momentos de crise, avaliar qual é o potencial de suicidalidade daquele paciente, né? Então, nós vamos ver que um paciente suicida tem 4 níveis de risco aqui, né? Então, tem um paciente com a ideação suicida, tem um paciente que tem ideação suicida e sabe como ele se mataria, já tem um plano específico para isso, tem um paciente com ideação suicida, sabe como faria e já tem acesso ao meio que ele escolheu. Eu estou pensando em me matar, seria enforcado e eu já tenho a corda, né? Então, já tem acesso àquele método. E o último nível de risco aqui é quando já tem tentativas prévias. Então, se tem um paciente com tentativas anteriores, que a pessoa já teve coragem de tentar em outros momentos, essa pessoa tem uma chance aumentada de apresentar um comportamento de suicídio novamente. E, dentro dessa perspectiva aqui, então, prever a recorrência dessas respostas de crise para tentar oferecer, enfim, algum tipo de intervenção que possa ser útil para lidar com isso. Então, algumas regras para poder lidar com o comportamento suicida, e talvez durante a nossa live, né, que vai ter a nossa hora de interação ao vivo, ali a gente possa conversar um pouquinho mais, e aí com interação, talvez fique mais interessante apresentar essa parte, se for do interesse de vocês. Então, existem algumas regras importantes para nós atentarmos, né, que incluem a ideia de que os atos suicidas eles sempre são analisados em profundidade e jamais são ignorados. Então, quando tem algum tipo de risco que aparece no caso, a gente não vai minimizar isso ou deixar de dar a devida importância. O paciente que comete um ato para suicídio, ele não pode ligar para o terapeuta durante 24 horas após esse ato, exceto com alguma emergência médica, e mesmo assim deve ligar primeiro para o serviço de emergência para depois ligar para o terapeuta, né, profissional que está acompanhando. A gente chama isso de regra das 24 horas e eu quero comentar isso com vocês na nossa live. Por que a gente utiliza essa regra e por que ela funciona para ajudar a minimizar a ocorrência desses comportamentos cronicamente suicida que alguns pacientes apresentam. Uma outra regra importante, né, é que pacientes letais não devem receber medicamentos letais. Então, também tomar cuidado, né, qual é a prescrição que é feita para esse paciente e qual é o cuidado que a gente vai ter com o armazenamento desses medicamentos, orientação para o uso e tudo mais. Também podemos comentar mais sobre isso durante a live. Então, quando a gente vai utilizar essas estratégias, né, quando o paciente relata comportamento suicida prévio, né, na terapia, quando o paciente ameaça cometer suicídio para o terapeuta, quando o paciente comete algum ato de parasuicida, né, vamos chamar o comportamento parasuicida, é aquele comportamento de autolesão sem a intencionalidade suicida, mas que pode ter um potencial, né, danoso, né, para isso. Então, quando acontecer esses comportamentos suicidas anteriores, né, um passo a passo para a gente poder avaliar aqui, avaliar a frequência, a intensidade, a gravidade daquele comportamento suicida, né, se aquele método escolhido, se enfim, aquilo que o paciente acabou utilizando, qual é a função daquele comportamento dentro daquele contexto, né, pode ser uma intenção de comunicar algo, né, pode ser a intenção de aliviar o seu próprio sofrimento, pode ser uma intenção de tentar resolver de uma maneira atrapalhada os seus problemas, enfim. Então, a gente vai ver que existem diversas razões para alguém tentar se matar, e analisar esse passo a passo vai nos ajudar a entender qual é a função daquele comportamento dentro daquele contexto. Então, para isso, a gente utiliza uma chamada análise em cadeia, que é avaliar esse passo a passo, né, que é uma técnica da terapia comportamental dialética para avaliar isso. Discutir soluções alternativas, né, aquele sofrimento versus estratégia de tolerância, né, ao mal-estar e ao sofrimento. Então, quando é que eu tenho
uma situação de sofrimento, se eu tenho alguma solução, eu vou utilizar aquelas estratégias de solução de problema. Agora, se eu não tenho como lidar com aquela situação, um problema que não tem solução, trabalhar então com estratégias de tolerância ao mal-estar, tolerância ao sofrimento aqui, que incluem as estratégias de aceitação. Concentrar-se nos efeitos negativos do comportamento suicida, né? É muito importante quando a gente trabalha com pacientes suicidas, nós trabalharmos as crenças, e eu vou comentar um pouquinho, né, sobre isso daqui a pouquinho, algumas crenças que o paciente tenha, que podem ser crenças positivas acerca do suicídio. Então, se eu acredito que quando eu me matar, eu vou me aliviar da vida desgraçada que eu tenho, que se eu me matar, eu vou para um lugar melhor, ou enfim, qualquer coisa que eu pense que são crenças positivas acerca do comportamento de morte, o comportamento suicida, isso pode fazer com que eu trabalhe com o suicídio como uma alternativa. Olha, se as coisas derem errado, eu tiver sofrendo, a minha vida não estiver dando certo, eu posso me matar. Tem aquele botãozinho de emergência ali do lado sempre que eu posso apertar. Então, a gente tem que cuidar essas crenças relacionadas ao comportamento suicida e também as consequências que, eventualmente, o paciente entenda como positiva para isso. Importante reforçar respostas não suicidas, né, comportamentos outros que não sejam relacionados ao comportamento de se matar, obter um compromisso com um plano de comportamental não suicida, né, com o que fazer, né, que seja contrário, uma alternativa ao se matar, validar o sofrimento do paciente, né, mostrar assim, o quanto a vida dele ela é sofrida mesmo, né, a vida de um paciente cronicamente suicida ela é insuportável como ele afirma ser, senão ele não ia querer sair dela. Então, claro que a gente tem que validar esse sofrimento, que não significa aprovar o comportamento. Na live podemos também falar um pouquinho mais sobre isso, né, validar a emoção não equivale a aprovar o comportamento. E relacionar o comportamento atual, né, do paciente com padrões gerais na vida dele. Então, ameaças de suicídio ou para suicídio iminentes que possam acontecer. Primeiro aspecto, remover ou convencer o paciente a remover os materiais letais, né? Então, sair de perto da janela, entregar a arma para alguém, enfim, não ter acesso à medicação. Então, isso é algo que a OMS descreve, né, como uma estratégia importante para combate ao suicídio, e que a gente vai ver que é uma das coisas que aquilo que eu comentei há pouco, dizendo que o terapeuta pode ser bastante diretivo, né, no sentido de orientar, assim, olha, nós só vamos seguir adiante aqui se tu me entregar a arma, né, se tu deixar a arma com o teu familiar. Enfim, então a gente pode ser bastante firme em relação a isso para tentar dissuadir alguém de acabar com a vida. Instruir o paciente demonstrando empatia, não cometer o suicídio ou o ato de autolesão, sustentar que o suicídio não é uma boa solução, né, apesar do paciente estar vendo como uma solução para aquele sofrimento, para aquele problema naquele momento, não é uma boa solução. Gerar afirmações e soluções esperançosas. Quando o risco de suicídio ele é iminente, elevado, manter o contato e seguir com um plano de tratamento, né? Então, o que a gente vai fazer para lidar com isso aqui agora? Prever a reincidência de impulsos suicidas, né? E poder limitar a confidencialidade, eventualmente até tendo que trocar uma ideia com um familiar, enfim, abrir para alguém, mesmo que exista um compromisso de sigilo no tratamento psicoterápico. Muitas vezes a gente tem que abrir mão do sigilo, como quando existe um bem maior a ser preservado, que é a vida do paciente. Então, um dos aspectos que a gente pode utilizar dentro desse contexto, né, para estar próximo do paciente, para poder ajudá-lo, é o que a gente vai chamar de consultoria telefônica, né, que elas são utilizadas com o propósito de ensinar os pacientes a poder aplicar as habilidades que são aprendidas na terapia nas situações do dia a dia do indivíduo. Então, esses contatos telefônicos eles proporcionam um tempo extra de terapia entre uma sessão e outra nos períodos de crise, porque a gente entende que pacientes graves, né, eles frequentemente necessitam de um suporte extra, então, por isso, a ideia da consultoria telefônica. Quando acontece esse contato telefônico, não é uma sessão por telefone, a ideia não é fazer uma catarse ali, ter muito tempo dedicado ao problema em si, mas mais na maneira com que o paciente vai lidar com aquele problema. Então, o objetivo das ligações é fazer com que o paciente utilize as estratégias aprendidas na terapia e não realizar uma catarse, né? Não é realizar uma catarse ou fazer uma interpretação ou analisar o problema em si. Muitos problemas não poderão ser resolvidos, mas a forma de lidar com problemas, sim. Então, após o relato do problema feito pelo paciente, o terapeuta deve perguntar
quais as estratégias que o paciente já tem para poder lidar com aquele problema e, se ele não tiver, até orientá-lo a como utilizar. Existem 3 tipos de telefonema, né, que são os telefonemas no momento de crise, né, então o paciente está com risco de suicídio naquele momento, ele pode ligar para o terapeuta naquele momento para poder ter esse suporte. Existe o agendamento de telefonemas que pode acontecer, né, que o terapeuta combina um dia e horário para ele ligar para o paciente, né, para poder dar um contato entre uma sessão e outra, como uma forma de dar esse suporte aqui também. E existe também aquelas ligações do terapeuta para o paciente, né? Então, no primeiro e no segundo caso ali, né, o paciente liga para o terapeuta ou porque ele está no meio de uma crise ou porque ele foi combinado que ele deveria ligar naquele dia e hora combinado. Mas, algumas vezes, é útil que o próprio terapeuta possa ligar para o paciente. Então, esse assunto da consultoria telefônica, eu também gostaria de conversar com vocês na live, né, também sobre quais são as situações e exemplos, enfim, como é que a gente pode utilizar esse tipo de recurso dentro desse contexto. Então, acho que o objetivo era apresentar, né, um pouquinho da história do Van Gogh, relacionando, né, com a temática do suicídio, né, que infelizmente acabou sendo fatal e finalizando, né, com a vida dele. E acho importante, né, a gente entender que as obras, né, do Van Gogh, elas só são compreensíveis a partir do momento que fazemos uma relação com a sua vida pessoal. Então, poder olhar para a vida pessoal dele, poder correlacionar com as obras, com aquilo que ele produziu, nos ajudam a entender, né, o quão genial esse cara foi, né, o quanto ele trouxe, né, de influência para a pintura, para a arte, enfim, após a morte dele, e que o suicídio, né, que é uma morte abreviada, né, antecipando, né, o fim da vida dele, acabou levando também dele o direito de poder ver o sucesso que ele poderia ter experimentado na vida dele, né? Como as coisas poderiam ter sido diferentes para ele se ele não tivesse, né, naquele dia, né, de 1890, decidido acabar com a própria vida. Então, aqui, para a gente finalizar, que algumas frases e crenças, né, que são atribuídas a Van Gogh, né, nos textos que eu pesquisei para produzir esse material, né? Então, uma das frases dele, a minha única preocupação é como posso ser útil no mundo, né? Então, talvez muito das inquietações da baixa autoestima dele viessem dessa ideia de que talvez ele não tivesse valor, né? Que talvez ele não fosse alguém digno de ser amado, valorizado, enfim, e o quanto ele se colocava para baixo, né, e o quanto ele se via como aquela cadeira simples, né, quando se comparava com um amigo dele, com aquela cadeira mais sofisticada, né, mais pomposa do que como ele via a vida dele, né, tão simples e tão com pouco valor. Quando eu sinto uma terrível necessidade de religião, saio à noite para pintar as estrelas, né, também que mostrando quais eram as alternativas que ele tinha para poder lidar com a depressão, com a tristeza dele, né, e com as dores, né, da alma. Então, procurava a religião, acho que a religião supriu em grande parte isso durante a primeira metade da vida dele, né, e depois que ele foi renegado ali pela igreja, enfim, que ele acabou indo para a arte, né, a arte acabou substituindo, né, essa necessidade de conforto, né, das dores emocionais que ele apresentava. Uma outra frase dele, né, os pescadores sabem que o mar é perigoso e que a tempestade é terrível, mas eles nunca julgaram esses perigos como razão suficiente para permanecer em terra, né? Então, trazendo um pouquinho aqui a ideia também do arriscar, né, do mesmo com o sofrimento a gente ir em frente, que talvez ele tenha pensado assim durante alguma parte da vida dele, que no fim, talvez isso acabou não sendo suficiente para ele seguir enfrentando as tempestades da vida, né? Após a experiência dos ataques repetidos, convém-me a humildade. Assim, pois, paciência. Sofrer sem se queixar é a única lição que se deve aprender nessa vida. Então, também uma outra frase bastante melancólica, né, bastante resignada, diria, né, assim, de se resignar com o sofrimento, né, e talvez acabar adotando, né, um estilo, né, de vida mais negativista, mais depreciativo, enfim, e que esse jeito depressivo dele acabou estando presente, né, em diversos momentos, né, da vida dele, inclusive na produção artística que ele deixou para nós. E
por fim aqui, não vamos esquecer que as emoções são os grandes capitães de nossas vidas. Nós obedecemos-lhes sem nos apercebermos. Então aqui também uma outra frase dele que mostra o quanto as emoções acabavam guiando, né, o trabalho dele, o quanto aquelas pinceladas fortes, né, que ele apresenta, né, nas obras dele, né, geniais, acabavam, né, sendo pinceladas, né, muito motivadas e fomentadas por uma intensa emoção que era aquele turbilhão que vivia dentro dele. Então, onde saber mais, né, sobre o Van Gogh? Né? Então, em 2018 foi feito um filme sobre a vida dele, né, do Van Gogh, intitulado No Portal da Humildade, No Portal da Eternidade, o nome do filme. Então, um filme que apresenta, além desse que a gente está discutindo aqui, né, Com Amor Van Gogh, tem esse outro filme também de 2018. E aqui ao lado a gente pode ver a foto, né, existe um museu Van Gogh em Amsterdã, né, ali está a maior coleção das obras de Van Gogh do mundo, né, então está dentro desse museu dedicado exclusivamente a ele, né, e existem algumas publicações, né, de arte, né, boa parte das informações que eu trouxe aqui para vocês e que não estão não aparecem no filme, né, vem dessa publicação, né, A História da Arte, né, do autor Gombrich, né, de 2013. Quero agradecer a todos, né, pela companhia aí na aula, discutindo esse tema. Queria agradecer também o convite, né, mais uma vez, pela amiga Soraya e a equipe, né, do IPC. Eu tive muito prazer preparando essa aula, estudando a história do Van Gogh e aprendi muito, né, preparando esse material aqui. Confesso que foi uma grata surpresa aí o convite que eu recebi e foi extremamente prazeroso e produtivo para mim. Um abraço a todos vocês e nos vemos na nossa live lá no final do mês de setembro.